E aí, Tilapos, beleza? Vamos começar agora a revisão do Meet aqui de tutoria. Antes de começar, um recado bem importante. Esta videoaula ela não substitui o estudo prévio necessário para a realização de determinada prova. Principalmente a prova de tutoria, que eu não consigo abordar todas as questões de todos os grupos, tá? Então essa vai ser uma resumo videoaula, tá? Com os assuntos mais importantes de cada SP, certo, Tilapos? Vamos começar então. Lógico, primeiro SP, transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente. Beleza, Tilapos? Primeiro que a gente vai estudar vai ser o transtorno depressivo maior. Então vamos escrever aqui na lousa do Meet, transtorno depressivo maior. Galera, antes de começar, uma breve introdução, tá? Um indivíduo que tiver apenas episódios depressivos, ele vai ser diagnosticado como transtorno depressivo maior, beleza? Agora, se ele tiver tanto episódios depressivos quanto episódios maníacos, ele vai ser diagnosticado como um transtorno bipolar, beleza? De maneira grossa, vamos deixar anotado aqui, ó. Só episódio, só uma palhinha, uma introdução, tá, galera? Depressivo, transtorno depressivo maior, tá? Agora, episódio depressivo mais maníaco, a gente já faz para um transtorno bipolar. Beleza? Agora a gente tem outros termos também, como por exemplo, mania pura ou mania unipolar, para aquele indivíduo que é bipolar, mas não apresenta depressão, tá? Vamos colocar aqui, bipolar sem depressão, beleza, galera? Além disso, nós temos 3 categorias adicionais de humor, certo? Que seria o hipomaníaco, ciclotimia e a distimia, tá? O hipomaníaco seria um estado que não atinge os critérios necessários para o episódio de mania, beleza, galera? Vamos colocar aqui, não atinge critérios de mania. Mano, essa louça, Tilapos, o laço do pé da louça aqui quebrou. Se pá, eu vou ter que dar um nó. A ciclotimia e a distimia seriam basicamente estados menos graves do transtorno bipolar e do transtorno depressivo maior, respectivamente, tá, galera? Não se preocupem com todos esses termos se vocês não entenderem agora, tá? Ao longo de todas as SPs dessa unidade, nós vamos destrinchar cada um desses, beleza, Tilapos? Só foi uma palhinha, uma introdução do que está por vir. Por que eu estou falando toda essa baboseira aqui, tá? Não precisa escrever isso agora, beleza, galera? Ao longo das últimas décadas, né, os psiquiatras, eles vêm tratando o transtorno depressivo e o transtorno bipolar como doenças separadas, né? Mas o que vem se notando e que alguns psiquiatras acreditam
é que, é lógico que você não vai escrever isso na prova, beleza, Tilápios? É que o transtorno bipolar seja uma evolução, seja uma consequência mais grave do transtorno depressivo maior. Por quê? Eles começaram a perceber que os pacientes diagnosticados com depressão, após uma anamnese minuciosa, após um exame mais detalhado, eles conseguiram tirar, em algum momento da vida desse paciente, algum episódio maníaco ou hipomaníaco. Beleza, Tilápios? Mas o que seria, então, o transtorno depressivo maior? Tá? Como eu já falei em uma breve introdução. Eita, pega! A louça já está usada aqui em Tilápios. Tá, porra. Peraí. Aqui. O transtorno depressivo maior, vamos colocar aqui TDM, ele seria então a ocorrência de um episódio sem episódios maníacos, misto ou hipomaníacos. Isso é importantíssimo notar, beleza, galera? Sem episódio maníaco misto ou hipomaníaco, tá? Inclusive, você também precisa de um conjunto de sinais e sintomas num período de pelo menos 2 semanas, beleza? Conjunto de sinais e sintomas pelo menos 2 semanas. E guardem esse tempo, Tilápios, que é importantíssimo também. Essas 2 informações são de extrema valiosidade, tá? Ah, Mid, você não vai falar os sinais e sintomas, Tilápios? É uma boa pergunta, tá? Ó, nessa unidade, 95% dos testinhos que nós fizemos, né, tanto pré quanto pós-testes, foram testes de diagnóstico, tá? Então percebe-se, inclusive, a maioria desses transtornos, a gente não tem uma fisiopatologia esclarecida ainda, tá? São basicamente teorias. E assim, a gente não vai pegar e ficar destrinchando teoria, aprofundando teoria, primeiro porque não foi cobrado. Tá? Pelos próprios testinhos já deu para perceber isso, tá? E já ficou claro que vai ser uma prova de diagnóstico, tá? Então, a gente vai destrinchar o diagnóstico de cada uma, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula. Então, fique tranquilo que sinais e sintomas eu já vou falar daqui a pouco nos critérios de diagnósticos do DSM-5. Beleza, Tilápios? Então, quanto à fisiopatologia, só para não passar em branco, mas relembrando, não gaste muito tempo na fisiopatologia, tá? Saiba o básico, fisiopatologia. Tá. Tilápios, a gente acabou de sair aí de uma prova de farmacologia, em que a maioria dos fármacos atuavam em algum sistema de monamina, né? Então, vários estudos mostram, e a gente já está cansado de estudar isso também, que tem anormalidades biológicas nesse sistema de monaminas, tá? Vamos começar aqui então com as mais importantes, né? A teoria das aminas biogênicas. Vamos por aqui, teoria das aminas biogênicas. Basicamente, a serotonina e a norepinefrina seriam os 2 neurotransmissores mais importantes, né, na fisiopatologia da depressão. Vamos começar com a norepinefrina. Tá? Quanto à norepinefrina,
nós temos a downregulation, a associação entre a downregulation dela e a resposta clínica dos antidepressivos como a principal evidência isolada da fisiopatologia da norepinefrina na depressão. Beleza, galera? Outra evidência possível seria os receptores B2 pré-sinápticos, tá, galera? Visto que a ativação desses receptores diminuiria a liberação de norepinefrina, tá? Além disso, você tem esses receptores B2 pré-sinápticos em neurônios serotoninérgicos, tá? Ou seja, diminuiria também a liberação de serotonina. Beleza, galera? Vamos escrever o básico aqui, Tilápios, para não passar abatido, tá? Evidência dos antidepressivos, que foi o que eu acabei de falar, e ativação receptores B2 pré-sinápticos, ativação receptores B2 pré-sinápticos gerariam uma diminuição da serotonina e norepinefrina. Beleza, Tilápios? Agora, serotonina. Caramba, essa louça tá... Cacete. Serotonina, Tilápios, com certeza é a mais importante, tá? Serotonina é a mais importante, tá? A gente tem a mesma coisa que a norepinefrina, inibidores seletivos da captação de serotonina e outros antidepressivos mostrando eficácia no tratamento da depressão, beleza? Além disso, outros dados, como por exemplo, foram colhidos, acharam, né, em pacientes deprimidos, no líquido cérebro-espinal, por exemplo, baixas zonas de metabólitos de serotonina, tá? E também foram encontrados baixas zonas de captação de serotonina na contagem de plaquetas, beleza? Outra correlação aqui de dados da serotonina. Então vamos anotar o básico, Tilápios, para não passar batido também, tá? Algumas evidências de que ela estaria diminuída, baixas zonas de metabólitos de serotonina no líquido cerebroespinal e baixas zonas de captação na contagem de plaquetas. Outra que a gente pode falar também, Tilápios, é a dopamina, tá? Embora a serotonina e a norepinefrina sejam os dois neurotransmissores mais importantes, a dopamina ela também pode participar um pouco, tá? Alguns dizem que ela pode estar diminuída na depressão e aumentada na mania, tá? Porque, por exemplo, medicamentos que diminuem a quantidade de dopamina, por exemplo, reserpina, ou doenças que causam esse efeito, como doença de Parkinson, eles aumentam os sintomas da depressão. E o contrário é válido. Por exemplo, medicamentos que aumentam a concentração de dopamina, como por exemplo, tirosina, bupropiona, que a gente acabou de estudar, eles diminuem sintomas da depressão. Então a gente tem duas teorias aqui na dopamina. A primeira é que a via mesolímbica estaria disfuncional, tá? Via mesolímbica disfuncional. E a outra seria que os receptores D1 estariam hipoativos.
Tem um monte de outras teorias de fisiopatologia, mas vamos falar das aminas biogênicas, acho que são as mais importantes. Tem de cascata de inflamação, tem de outros neurotransmissores, tem da colina, da acetilcolina, você tem da hipercortisolemia, você tem do glutamato da glicina, você tem do GABA, mas como eu falei, galera, essa ao ser é diagnóstico, Tilápios. Não vai ficar se matando, estudando todas as fisiopatologias, não precisa. Tilápios é diagnóstico. Então, para isso, nós vamos entrar nos critérios diagnósticos para o transtorno depressivo maior do DSM-5, tá? Critérios diagnósticos. Transtorno depressivo maior, segundo o DSM. MIT, você não vai falar sintomas do episódio do transtorno depressivo maior? Tilápios, SSP, você pode ir direto para os critérios diagnósticos, porque se você entender os critérios diagnósticos, você vai entender os sintomas. Algumas outras SP você não pode fazer isso, mas fique tranquilo, porque eu, MIT, na SP que não pode fazer isso, vou explicar certinho a divisão dos sintomas, tá? E o que você faz para diferenciar um do outro. Então fique tranquilo, Tilápios, e vem comigo. Critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior segundo o DSM-5. Tópico número 1. Essa com certeza é a parte mais importante da aula, tá, galera? Tópico número 1 não. Item número A. Presença de 5 ou mais, tá? 5 ou mais dos seguintes sintomas durante o período de 2 semanas, tá? Lembra que eu falei 2 semanas lá no início? Durante um período de 2 semanas. 2 semanas. E lógico, eles representam uma mudança em relação ao comportamento anterior, ao funcionamento anterior, né? Sendo necessário um desses 5, sendo necessário um ser ou humor deprimido, ou perda do interesse ou prazer. Entendeu, galera? Você tem que ter 5 ou mais dos sintomas que eu vou passar aqui, só que necessariamente dentro desses 5, um tem que ser ou humor deprimido, ou perda do interesse ou prazer, ou os dois, não faz, tá? Então vamos passar aqui agora os tópicos, beleza? Humor deprimido, né? Vamos por em numeração, vai. Humor deprimido. Na maior parte do dia, quase todos os dias. Item número 2. Acentuada diminuição do prazer, tá? Nas atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias. Acentuada diminuição do prazer. Acentuada diminuição do prazer nas atividades, na maior parte do dia,
quase todos os dias. Item número 3, Tilápios. Aumento ou perda de peso significativa sem estar fazendo dieta. Peso significativa sem estar fazendo dieta. Ponto e vírgula. Ou aumento ou diminuição do apetite. Próximo tópico, Tilápios. Insônia ou hiperinsônia, quase todos os dias. Insônia ou hiperinsônia, quase todos os dias. Próximo tópico, Tilápios. Agitação ou retardo psicomotor. Agitação ou retardo psicomotor. Tilápios, vamos mudar a página, beleza? Essa lousa eu vou ter que amarrar os pés dela, não vai ter jeito. Eita, pega. Essa. Eu preparei. 5. O próximo, Tilápios. Sentimento de culpa excessiva ou inapropriada. Sete, Tilápios. Dificuldade em pensar, concentrar-se, tomar decisão ou indecisão, né? Dificuldade em concentrar, pensar ou tomar decisão. Número 8, Tilápios. Deixa eu ver se está certo. Sentimento de culpa, dificuldade em concentrar-se. O outro já é norte, não. Tá certo. Próximo tópico, Tilápios. Dificuldade em concentrar, pensar, tomar decisão. Tentativa de suicídio seria o próximo, mas acho que falta um ou não. Acho que é isso. Sentimento. Tá. Tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio, ideação de suicídio, sem um plano específico,
ou um plano específico de suicídio. Um plano específico de suicídio. Tá. Tilápios, fiz um corte no vídeo aqui rapidinho, beleza? Porque eu vi que faltou um item aqui, ó. São 9 no totais, tá? Aí você escreve aí: fadiga ou perda de energia quase todos os dias, tá? No vídeo não vai aparecer porque é um corte que eu fiz, mas não deixem de escrever. Abraço aí. GoPro, para de gravar. Item número B, galera. Isso tudo era do item número A, beleza, Tilápios? Do item número B, nós temos esses sintomas, tá? O conjunto desses sintomas, eles trazem prejuízo clinicamente significativo na vida profissional do paciente ou em outras áreas da vida dele, tá? Vamos trazer aqui os sintomas trazem prejuízos significativos na vida profissional ou em outra área Tópico número C, galera, Tilápios. Esses sintomas não são devido aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica, tá? Tópico número D, Tilápios. O transtorno depressivo maior não é mais bem explicado por transtorno esquizofrênico ou algum transtorno do espectro da esquizofrenia ou algum transtorno psicótico, tá? Tópico número E, galera. Esse é importante. Vou escrever até de vermelho, tá? Ó, seguinte, Tilápios. Nunca houve ocorrência de um episódio maníaco, misto ou hipomaníaco, beleza? Nunca houve a ocorrência de um episódio maníaco, misto ou hipomaníaco. Beleza, Tilápios? Quanto ao transtorno depressivo maior é isso. Agora nós vamos entrar para o transtorno depressivo persistente. Só deixa eu confirmar. Se não falta mais nada, Tilápios,
Número 1. Fazer digitação do sono. Aqui. Não. Ah, depois eu confirmo, tá certo. Já perdi a folha lá. Agora eu vou transtorno maior não persistente. Transtorno galera, Tilápios, quem tiver com preguiça de estudar ou tiver estudando em cima da hora, se quiser uma dica, ó, troca tudo do transtorno depressivo maior, troca aquele 2 semanas por 2 anos e vai fazer a prova com isso, tá? Mas vamos passar aqui segundo os critérios do DSM-5, mas basicamente é o período que muda, vocês vão perceber, tá? Critério diagnóstico, não vamos falar de fisiopatologia de novo, praticamente a mesma coisa, beleza, Tilápios? Segundo o DSM-5, tá? Tópico número A, tá? Humor deprimido, por um período de 2 anos, viu, galera? Não é mais 2 semanas, vou escrever de vermelho. 2 anos, tá? Humor deprimido, período de 2 anos. Em crianças e adolescentes pode ser 1 ano, tá? E o humor pode ser humor irritável. Em crianças e adolescentes pode ser 1 ano e humor irritável. Beleza, Tilápios? Tópico número B, tá? Durante o período do humor deprimido, você tem presença de 2 dos seguintes sintomas, das seguintes características. Então vamos escrever aqui. Durante período do humor deprimido, presença de 2 das 5 características. Aí vai lá. 1. Diminuição do apetite. Ou hiperfagia. Diminuição, aumento. O 2 pode ser insônia ou hiperinsônia também. Hiperinsônia.
3, baixa autoestima. 4, baixa concentração. 5, sentimento de desesperança. Tilápios, basicamente no DSM-5 é esse os critérios diagnósticos, tá? Mas como eu falei, se você tiver com preguiça de estudar, substitui as 2 semanas por 2 anos do transtorno depressivo maior e já era, tá? Algumas da tutoria, mas acredito que não caia na prova, mas falando por desencargo de consciência, fala sobre o manejo de suicídio, né? Tinha essa pergunta. Manejo de suicídio, pessoal, é o seguinte, pessoal não, tilápios, é o seguinte. Primeiro você vai avaliar e identificar os fatores de risco, tá? E aí inclui diversos fatores de risco, desde fatores socioeconômicos, o trabalho dessa pessoa, a cultura em que ela vive, tá? A condição em que ela vive, religião que ela possui, etc, etc, tá? A doença que ela está, inclusive, se ela perdeu alguém, se ela está de luto, etc, etc. O segundo passo é você perguntar sobre planejamentos e sobre pensamentos, tá? Então, quando a gente volta no diagnóstico do transtorno depressivo maior, só deixa eu achar aqui, eu escrevi meio perdido, né? Mas não tem problema, eu acho. Vai estar por aqui. Então, Tilápios, quando a gente fala na segunda etapa de avaliar pensamentos e planejamentos do suicídio, lembra que era a tentativa de suicídio, né, ideação do suicídio, era um dos critérios para entrar no diagnóstico, né? Quando você pergunta sobre esses assuntos para o paciente, você não estimula ele se ele tiver com uma ideação, né? Ou se ele tiver com um pensamento suicida, tá? Isso tem que ficar claro. Isso, inclusive, foi uma dúvida tirada com uma professora nossa que é da área, tá? Então, assim, não tem problema, e é nessa parte que o profissional tem que ser bom, porque ele tem que explorar essa dimensão do assunto, tá? E a terceira etapa seria você verificar a presença de um suporte ou social ou familiar, porque dependendo se ele tem ou não, e se for necessário ou não a internação, aí vai depender dessa terceira etapa, porque ou pode ser hospitalar ou pode ser domiciliar, tá? E é lógico, domiciliar passa um pouco da responsabilidade da parte do médico profissional para a família, né? Então a família ela recebe toda a instrução necessária quanto a medicamento, quanto ao que fazer, o que não fazer, etc, etc. Não deixar sozinho, não deixar tomar banho sozinho, etc. Tá? Você pode usar diversas escalas, tá? Também para te auxiliar no manejo do suicídio, como por exemplo escala de risco do suicídio do IRIS, né? Você pode usar a escala de gravidade da depressão, que é o PHQ-9, tá? E eu acho que é só. Acredito que não cai esse assunto na prova, tá? Tilápios, outra coisa que esqueci de falar sobre tratamento. Tratamento
gente... O tratamento ele pode ser farmacológico ou não farmacológico, né? Só que a gente acabou de sair de uma prova de farmacologia. Tá? Quanto ao farmacológico, não tem o que eu falar aqui. Beleza, galera? Você pode usar as classes que a gente tem. Inibidor seletivo da captação de serotonina. Você tem os duais. Você vai ter inibidor de dopamina e norepinefrina. Você tem imal. Você tem tricíclico. Acabou a bateria, galera, mas eu tenho 6 baterias que eu levo para pescar. Então, Tilápios, você tem todas as classes de antidepressivos para fazer o tratamento. Tratamento não farmacológico pode ser psicoterapia, tá? Aliada com exercícios, beleza? Nos casos em que não tiver resultado nenhum farmacológico como não farmacológico, é possível também lembrar da eletroconvulsoterapia, beleza, galera? Tecnologia ainda pouco disponíveis na maioria dos locais, porém ainda existe essa possibilidade, né? Tilápios, da primeira tutoria é isso. Um grande abraço e ótimos estudos. GoPro, pare de gravar. GoPro, pare de gravar.